De São Paulo para Manaus são 4 horas de voo. 4 horas que me aproximavam de algo que eu só conhecia pelos livros. Minha ida à capital do Amazonas deu graças a uma parceria da Academia Brasileira de Ciências com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. No edital de estímulos a vocações científicas, alunos da graduação teriam a oportunidade de ir para outros estados fazer um estágio de curta duração. Assim, quando eu fui selecionada, conversei com meu orientador, Dr. Adriano Quaresma, para que, dentro das áreas de trabalho dele, pudéssemos encontrar algo que eu queria muito pesquisar. E encontramos: ecologia e conhecimentos tradicionais da Amazônia. De longe eu pensava em como a floresta era, sempre resistindo a tantas ameaças. Eu acho até que era uma ideia meio romantizada, típica do imaginário brasileiro. Também fazia associações com as pessoas que vivem ali e como as relações com o bioma podiam ser diferentes das que eu já conhecia. Eu só conhecia o Cerrado e a Mata Atlântica. Como estudante de biologia, eu sonhava em conhecer a Amazônia. Ainda mais como pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Tudo era muito mágico para mim. Para iniciar a pesquisa de campo, saímos do INPA ainda de madrugada, cheios de malas para passar dias longe de Manaus. Depois de horas de estrada, chegamos até o Ramal da Morena, onde fomos de barco até o nosso destino final. Pegamos carona com o Projeto ATO, o Observatório da Torre Alta da Amazônia, um projeto de pesquisa gerido por cientistas da Alemanha e cientistas brasileiros. A base fica no meio da floresta amazônica, no norte do Brasil. Ali são registrados dados meteorológicos, químicos e biológicos. Ficamos hospedados na base durante a minha pesquisa. No interior do Amazonas, eu conheci o rio Atumã. Quando o barco começou a cortar o rio, tudo parecia bem. Era o que eu tinha imaginado mesmo. Um rio enorme, floresta imponente, mas logo à frente eu comecei a encontrar muita árvore morta. O rio parecia esconder uma história silenciosa. Iatumã era um rio muito bonito aqui, ó. Era como eu posso dizer para vocês, eu acho que vocês já andaram acima da barragem, né? De ver aquela água maravilhosa lá que você enxerga 2 metros no fundo, profundidade. Era o Atumã, tá? Você andava, você olhava assim, enxergava o peixe lá no fundo mesmo, que era muito limpa a água. Os nomes das pessoas que eu entrevistei ao longo da minha pesquisa foram alterados para preservar suas identidades. Vou mencioná-los com nomes fictícios. Esse é o seu Joaquim, que mora no Atumã desde 1979. Eu não respirei da roça. Certo. Deixa eu tomar uma água. Você não quer água? Quero não. Eu cheguei quase agora da torre. Acabei de tomar café. Tomei água antes de vir. Você tá estragando. Tá brincando com a comida, né? Mas ela é tão lindinha. Essa é a dona Joana. Eu visitei sua casa 2 vezes. Na primeira, fiz amizade com as suas netas, que me esperavam voltar para brincar com elas. Uma de suas filhas, a Rita, uma arara vermelha que foi resgatada de um afogamento pela família de Joana, participa atentamente de toda a entrevista. E a senhora lembra como que era aqui antes da construção da usina de Balbina? Lembro. Como que era? Era um rio normal. Não tinha poluição. Começa assim, né? Não tinha poluição. Tinha muito peixe. Tinha muito peixe, muito pirarucu, muita tartaruga. Antes era uma maravilha, era água daqui do rio mesmo, então tomava banho, bebia água. Peixe você nem da polpa do barco de pegava, tucunaré, piranha, tudo quanto é tipo de peixe pegava. Depois que chegou a usina... Aí depois que chegou a usina, me tira apenas. A usina hidrelétrica de Balbina, ela está localizada mais ou menos 150 quilômetros em direção nordeste de Manaus, em linha reta. E essa usina hidrelétrica foi uma das primeiras que foi construída aqui na região amazônica, com a ideia que ela ia fornecer energia, né, para Manaus, que naquela época tinha a Zona Franca, né, o grande complexo industrial em fase de crescimento que demandava muita energia, né, com a expansão também da zona urbana de Manaus. Então foi planejado essa usina hidrelétrica em uma região que tinha um relevo acentuado,
Porém, ela foi implementada sem o estudo e o relatório, né, sobre o impacto ambiental que ela ia causar. Esse é o Dr. Jochen Schongard, pesquisador do INPA que nos últimos anos tem se dedicado a revelar os impactos da usina hidrelétrica de Balbina. E ela se tornou uma usina hidrelétrica emblemática, né, pelo grande dano socioambiental que ela causou. Primeiro, por retirar as populações indígenas das etnias Waimiri e Atroari, pela morte de milhões de animais, a grande área de florestas, né, principalmente da terra firme, mas também dos igapós, ao longo do rio Atuma, onde ela foi implementada, morreram, né, pela criação do reservatório, que tem gigantescas dimensões, né, com mais ou menos 3.000 quilômetros quadrados hoje em dia. Em relação com essa área inundada, a usina hidrelétrica ela gera pouca energia. Ela tem 5 turbinas instaladas, né? Ela foi construída no período de 1983 até 1987, de outubro de 1987 até fevereiro, eles fecharam as comportas, né, para criar o reservatório, né, estocar a água que é utilizado passando pelas turbinas para gerar energia. Então, a capacidade máxima de geração energética pelas 5 turbinas foi planejada em 250 megawatts. Mas o que ela gera é nem a metade desse valor hoje em dia, que corresponde com menos de 15% do consumo atual do capital de Manaus. Então, um grande dano socioambiental em relação com pouco aproveito de geração de energia. Mas tem alguma coisa positiva que você acha que a usina trouxe? Não. Pra mim não trouxe nada de positivo. Bom, aqui, pra nós aqui, não benefício nenhum. Pra nós aqui, não. Não chega energia aqui, então. Não. O que eles produzem não chega Não, aqui pra gente não. aqui. E vocês têm que tirar a energia... Nós temos que ter motor de luz, gerador, placa solar, Tudo de vocês. bateria, tudo nosso. Quando você cria uma barragem dentro de um rio, cria um bloqueio de migração longitudinal de muitas espécies, peixes, mas também peixe-boi, os botos, entre outros organismos, né, que não conseguem mais percorrer ao longo do rio. Mas um grande problema relacionado com as barragens também, né, que quando você implementa uma usina hidrelétrica que libera água do reservatório para a geração de energia, você muda o regime hidrológico, que é caracterizado aqui nos rios amazônicos por um pulso monomodal de inundação. O que significa isso? Monomodal significa que você tem uma fase de cheia e uma fase de seca previsível e regular ocorrendo anualmente aqui na Amazônia. Então você tem uma fase previsível de subida e de descida de águas durante o ciclo anual, com vários metros de diferença entre os picos, que chama-se a amplitude. Mas quando você implementa uma usina hidrelétrica, liberando água do reservatório conforme a demanda de geração de energia, você começa a mudar esse pulso de inundação. E como uma usina hidrelétrica precisa pensar em lucros econômicos, ela tem a tendência de ter uma geração uniforme durante o ano. Isso significa que ela estoca água no reservatório durante a estação chuvosa e libera esse excesso de água do reservatório durante a estação seca, para conseguir uma geração uniforme de energia durante o ano. Mas para o pulso de inundação achusante da barragem, isso significa que você reduz os níveis máximos, as cheias, porque nesse período você estoca mais água no reservatório, e a liberação dessa água durante a estação seca causa um aumento dos níveis mínimos da água. A gente chamou isso de efeito sanduíche. Imagina você ter um sanduíche
né, onde a camada do pão de cima são as cheias e a camada do pão de baixo são as secas. E no meio você tem um recheio, um queijo, por exemplo, que ia significar as áreas alagáveis, né, que são chamadas os igapós nesse caso. Então, quando você começa a mudar, né, o regime meteorológico, né, você começa a pressionar esse queijo, né, modificando as duas camadas de pães. E isso começa a causar mudanças na estrutura desse queijo, né, que derrete, que perde a sua consistência. E nada mais aconteceu com o igapó, né? O igapó começa a mudança do ciclo hidrológico, que gera adaptações, né, nesses ambientes. O pulso de inundação ele controla todos os ciclos de vida, os ritmos de crescimento, as interações biológicas, né, da biota desse ecossistema. E na hora que você começa a mudar esse pulso de inundação, você causa um distúrbio, né, de grande magnitude, né, que resulta na perda dos macro-habitats. Com isso você perde biodiversidade, né? No primeiro momento, as árvores, né, que não suportam longas inundações que são causadas com aumento do nível mínimo, que resulta em inundações durante anos consecutivos, né? As árvores são adaptadas a um pulso de inundação, né, que seca anualmente as florestas, permitindo que as árvores conseguem reabastecer as suas capacidades, né, de passar pela próxima fase de inundação. Então, esse aumento do nível da água, ele resultou em inundações durante anos consecutivos que simplesmente ultrapassaram a capacidade adaptativa dessas espécies. E com isso você perdeu, em boa parte dos igapós, muitas espécies especialistas, né, que sustentam as cadeias tróficas, as interações biológicas, né, com outros componentes da biota. Nesse caso, é importante destacar os peixes, né, que se alimentam dos frutos dessas árvores. Mas na hora que você perde essa biodiversidade das espécies arbóreas, isso consequentemente tem impacto em todas as interações biológicas, nas cadeias tróficas, que ao final afetam também nas populações tradicionais, né, que dependem do funcionamento integral desse ecossistema. Quando a gente morava lá no outro sítio nosso, a gente perdeu. Foi uma enchente muito grande. Perdemos metade da nossa roça mesmo, mandioca. E o funcionamento do rio? Antes ele, tipo, vocês conseguiam saber quando é que ele ia subir ou quando que ele ia descer? Era. Hoje em dia, como que é? Hoje em dia é mais complicado, porque a barragem ali, vamos supor, janeiro, quando chegava em janeiro aqui para nós, dia 1º de janeiro começava a subir a água. Aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Dia 3 de junho a gente já tinha aquilo que ela ia começar a descer, entendeu? Vocês sabiam, né? Sabia, hoje em dia, aí começa a descer muito antes de junho, quando não lá para começar o julho, ficou já todo doido, não ficou aquele jeito que era. Não. A água a gente não bebe daqui. Não bebe água daqui. Porque ela, queira ou não queira, até hoje ela é poluída, né? Mas antes vocês conseguiam usar água daqui? Do rio, antes da hidrelétrica, assim, só usava do rio, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a gente não usa até para lavar uma roupa. Se for um pano branco de algodão, Não pode. mancha toda. Não tem como. A água que a gente não podia tomar. Muitas pegaram diarreia, muitas pegaram febre, deu muita malária. Tinha gente que passava mal. A gente queria ir para o hospital, tinha gurita que falavam na época, né? Tinha guarda lá pertinho da vila, que eles não deixavam a gente ir para o hospital. Meu pai conta que quando foi solta essa água aqui no rio, pra você ter ideia, a grande proporção que ela estava poluída, com uma semana que ela estava misturada aqui no rio, na margem do rio você não podia colocar a mão na água, porque descapelava a pele da mão. Então a proporção foi muito grande, né? Não foi só para os animais, foi para a gente.
E aí, mano, e aí fomos sofrendo aí sobre alimento, né? A gente ia no rio, a gente olhava de tarde assim, a gente via aquele monte de peixe. Quando era de manhã, já estava tudo boiado, podre, tá? Morto. Então, você sabe, o nosso rio Atumã, aqui com o Maracarã, tem muito nascente. E naquela área do nascente, tu chegava lá, aquilo lá chega a estar de peixe de todo tipo, surubim, piranha, tudo, pegando aquele oxigênio que vem do nascente. Tá entendendo ali? Aí nós ia chegar a canzagaia, que é um tipo de um material que a gente pega peixe, né? E pegando e pegar, leva para casa, a mãe cuidar, e nós comia. Aí foi até que acabou aqueles peixes daqui, Igarapé, nós ia nuta, acabou. E aí chegou um tempo que nós comíamos macaco, tá entendendo? Que não existia peixe, não tinha mais peixe, acabou o peixe. Tô lhe falando, morreu tudo, mano, tudo. Você quer ver tristeza, minha querida? É nós viver aqui numa fartura dessa, e aí chega um tempo que morre tudo. Só vê aquilo aqui sereno de um tipo de peixe. Tô lhe falando, então nós sofremos demais. Quando meu orientador pergunta sobre os peixes, uma das principais fontes de alimento para os moradores do Atumã, a relação do que existia e do que não existe mais é evidente. O único peixe que não tinha era a corimatã e era a corimatã que não tinha e o pacu do Amazonas que não tinha, mas o resto tinha tudo. Hoje não tem mais tudo. Hoje não tem mais a pirarara, morreu tudo, foi embora, não voltou mais, não reproduziu mais. O cuyu também, você sabe o que é cuyu? Também não reproduziu mais, não veio mais. Bodó também não tem mais. Antes da barragem, todos esses peixes estavam aí. Tinha tudo. Esse tinha bem, surubim, né? Surubim é um. O tambaqui é o peixe que a gente encontra. O tambaqui tinha muito, agora raramente se encontra um. Aquele curimatã que Curimatã não existe aqui. Antes tinha, hoje não existe. Por que nós sabemos que antes isso existia? Porque os antigos que moravam antes aqui contam que tinha. É uma coisa que eles falam ainda hoje em dia. Sim, falam. Em algumas conversas, moradores atribuem riscos futuros à alimentação com os peixes que vivem no rio poluído. Você acha que, a longo prazo, os peixes que estão aqui podem trazer mal para vocês futuramente, porque vocês comem desse peixe? Sim, com certeza. A longo prazo, nós vamos sentir problema de saúde no futuro. Nós, nossos filhos, nossos netos, porque o peixe também vem contaminado, assim como a água. Que a gente não pode tomar essa água. A água não pode tocar em ferimento no nosso corpo, porque piora a situação. Qualquer ferimento no corpo dói demais, arde. Ela não é uma água normal, ela é uma água contaminada. Eles não fizeram nunca nada. E quando foi nesse tempo, aí ficou mesmo triste o negócio, a situação, quando esse monte de peixe morreu tudo. Aí veio a Globo, por não sei quem que vai, ela chegou aqui. Veio primeiro SBT, vieram numa lancha grande, né? Aí, quando ele sabia, né? Alguém avisava, ele vinha na lancha deles também, para intimidar a gente, né? Aí um dia eles chegaram com nós e nós, como que vocês estão vivendo? O que vocês comem? Nós comemos esse peixe, né? Mas esse peixe doido, o médico falava, né? Esse peixe doido. Aí, mas vocês comem a cabeça? Eu digo, doutor, é a cabeça que é melhor, doutor. Nós comemos a cabeça. Ele disse, aí que está o veneno e tal. Eu digo, doutor, se nós não comer, nós morremos. Tá? Então, aí ele no lado ali, ó, tá? Eu digo, ó, aqui nosso rio era farto, assim, hoje está desse jeito. O culpado foi essa barragem, essa hidrelétrica. E que essa hidrelétrica, amigo, eu falo para você, ela fez isso daí, tá? E nunca trouxe um benefício bom para nós. Na época aqui, os moradores mais antigos falam que isso aqui era um habitat natural de índio, né? Isso aqui era povoado, isso aqui é o povo mais antigo. Então, por ele não ter conhecimento e nem apoio do governo na época, eles foram chegando e o povo foi afastando. No caso, os índios, né? Os indígenas. Aí eles não conseguiram conviver no mesmo habitat dos homens brancos com eles, né? Porque eles eram um povo muito, vamos dizer assim, que eles se aproveitavam, né? Da inocência do índio. No artigo de 1996 de José Aldemir de Oliveira, o conceito de território é desenvolvido de maneira ampla e crítica, indo além da ideia comum de território como simples espaço físico ou porção de terra delimitada. Para o autor, território não pode ser entendido apenas como uma base geográfica, mas sim como uma construção social, histórica e cultural.
Isso significa que um espaço só se torna território quando é apropriado por um grupo, que nele estabelece relações de uso, significados, práticas cotidianas e vínculos simbólicos. Os Waimiri-Atuari, um povo indígena cuja identidade está profundamente ligada ao seu território e ao modo como historicamente se relacionam com ele, ocupavam tradicionalmente uma extensa área de floresta entre os atuais estados do Amazonas e Roraima. Esse território era originalmente contínuo e permitia ampla circulação entre diferentes grupos, o que era fundamental para sua organização social e para a manutenção das suas práticas culturais. No entanto, com a construção da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, e com a implantação de grandes projetos como a usina hidrelétrica de Balbina, esse território foi sendo fragmentado e reduzido. A ocupação do território dos Waimiri-Atuari começa a ser profundamente impactada, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, com a intensificação durante a ditadura militar no Brasil. É nesse período que o Estado brasileiro passa a priorizar a suposta integração da Amazônia ao restante do país por meio de grandes obras de infraestrutura. Um dos marcos iniciais mais importantes ocorreu durante a década de 1960 e início dos anos 70, com a abertura da BR-174. A construção da estrada atravessou diretamente o território tradicional indígena. Esse processo foi acompanhado por conflitos intensos, incluindo episódios de violência, massacres, doenças e forte redução populacional dos Waimiri-Atuari ao longo dos anos de 1970. Na década de 1980, outro acontecimento central é a construção da usina hidrelétrica de Balbina. Esse empreendimento agravou ainda mais a situação, pois alagou grandes áreas de floresta dentro do território indígena, contribuindo para a fragmentação espacial e para a desestruturação do modo de vida do grupo. Segundo o pesquisador do INPA, Philip Fernside, em um texto publicado pela agência Amazônia Real, os números do genocídio Waimiri-Atuari são devastadores. Ele destaca que em 1972, a FUNAI estimou a população dos Waimiri-Atuari em 3 mil, mas em 1986, quando a hidrelétrica de Balbina estava sendo construída, a FUNAI estimou a população deste mesmo povo em apenas 374 indivíduos. De acordo com o indigenista Edith Schwad, há o chamado indigenismo empresarial, conceito que se refere à atuação de empresas e do Estado que dizem proteger os indígenas, mas na prática viabilizam a exploração econômica das terras. Assim, os chamados projetos de desenvolvimento, estradas, hidrelétricas e projetos de mineração, nas terras do Waimiri-Atuari foram, na verdade, projetos de morte. Então, você sente que a vida da comunidade foi alterada por conta disso, mas vocês se adaptaram, né? Sim. Certo. A gente se adaptou da maneira mais cruel possível, né? Uma coisa que também podemos destacar que na fase da operação da usina hidrelétrica não existe uma comunicação, né, entre a operadora da usina hidrelétrica e as populações ribeirinhas que ficam na área estudantil. Justamente quando eu e o Adriano perguntamos se os moradores foram devidamente avisados sobre a construção e sobre os seus impactos, as respostas eram as mesmas. Alguém veio falar com vocês aqui que iam construir uma barragem aí? Não lembra disso? Não. Dizendo assim, não. Avisando o povo, né? A gente vai construir isso, pode acontecer isso. Não teve essa alerta. Eu me lembro, não falaram nada não, que ia ter esse impacto com a gente. Ninguém tinha comida. A gente ia na cidade para comprar comida para trazer para cá. Peixe Paca morta, peixe morto, tudo, esses peixes de pele, peixe de couro que chamam. Pirarara grande rebolada aí, morto. Fedia água. 6 horas da tarde, para a gente andar no motor assim, era preciso tampar o óculos da gente, porque botava o pano por cima do óculos. Por causa de bicho, muito bicho que saía da água e aquilo doía na vista da gente. O impacto, né, que a usina hidrelétrica causa nas florestas alagáveis a jusante é muito complexo, porque tem dimensões espaciais e temporais. Também vale a pena destacar, né, que no período em que o rio foi barrado para encher o reservatório gigantesco, isso significou para as áreas alagáveis no outro lado, na sombra dessa barragem, uma seca artificialmente induzida, né? E isso ainda durante um período
de El Niño, né, que condiciona para a Amazônia um período seco muito mais severo, mais prolongado, com menos chuva, aumento de temperatura e o aumento do déficit hídrico. Isso junto, né, com a redução da vazão do rio pelo barramento, para encher o reservatório, induzia uma seca artificial, que tinha uma longa extensão, né? Você nota que tem diferença na mata de antes para a mata de agora? Olha, na parte da várzea, né, que a gente chama, tem. Elas nunca mais foram a mesma, tanto é que elas não conseguem mais se reproduzir. Elas se conseguem assim, na beirada, na ponta de igapó, mas mata baixa, né, que não consegue... Mata maior não. Não consegue mais desenvolver. Os maiores já morreram, né? Você vê tronco por aí de árvores mortas. Já era. Mais de 50 anos perdido aí. Antes da barragem, a floresta era assim. Normal, era. Não tinha cacaia, nada. Era só... Depois que abriu a barragem, virou cacaia, virou campo. Só que morreu tudo esse mato aí. Você acabou muitas plantas que tinha na época, não tem mais hoje. Entendeu? Nós temos esse mato aí. Tem muitas tinha uma feijorana que o peixe gostava, que não tem mais. A mata é diferente, como eu estava dizendo, sempre eu fico falando do tempo que a gente chega para cá, para quem viu e para quem vê uma diferença grande. A mata era uma mata assim, vamos supor, mais bonita do que é agora. Porque, vamos supor, aqui fiz um roçado, ele passa 15 metros para dentro da mata, né? Ali quando nasce já vem aquele mato velho feio da desnudada. E aí fica atrapalhando. Eu estava dizendo para a mulher sempre, ali atrás de casa, ela disse, aqui tinha mais árvore grande aqui, tinha. E hoje em dia você acha que a mata recuperou também? Um pouco. Não está esse negócio de mais ou menos 20% assim, ela deu uma melhorada do que a gente... Porque a gente que mora aqui, você tirar para observar, você observa a natureza né? Os entrevistados destacam que a assistência que tiveram basicamente foi por meio da construção de poços manuais. Alguns tiveram banheiros simples construídos em seus terrenos. Você tem medo do que pode acontecer? Às vezes me dá um frio na barriga. O patrão do papai, antes de o papai sair do Rosa, ele dizia, tu é louco. O negócio lá, a barragem pode estourar a qualquer hora, vai morrer todo mundo que mora aqui. Então, às vezes, de noite eu tô pensando. Aí o meu esposo dizia, vai chegar para cá, mas ela vem com menos velocidade. Talvez a gente não seja atingido. Mas eu não sei, eu paro e penso, eu vejo o que é que acontece para aí, né? Aconteceu em Mariano, se não me engano, né? Em outros. Aí dá aquele frio na barriga e depois eu faço tudo aí e esquece. Nós aqui, nós temos hora e momento arriscado, pô. Porque com aquela do Gromadinho ali, que não era uma barragem, era só uma tapagem ali. Não sei se vocês assistiram na televisão o que foi que deu, né? Sim. Arrebentou tudo, avalia uma bicha dessa daí que tem milhões e milhões de metros de água no rumo de cima aí. Se ela chegar a se soltar. Eu estou dizendo que São Sebastião do Atumã, que daqui do porto, lá do São Sebastião do Atumã, é 15 horas de viagem daqui lá. Ele vai ficar com 5 metros de profundidade a cidade, pô. Sim. Que altura não vai ficar aqui? Qual é a fundura que vai ficar aqui? Quem tiver por aqui, mano, que Deus abençoe que nunca isso vai acontecer, entendeu? Porque lá de vez em quando ele remenda. De vez em quando ele remenda. Porque ela não é emborrachada que nem a ponte de Manaus. Ela lá não é emborrachada, não. Porque diz a história, tudo que é feito pela mão de Deus é seguro, né? Agora pela mão do homem já é mais difícil, né? As coisas se tornam mais frágeis, né? Porque o negócio desse aí não foi Deus que fez, né? Foi o homem que fez aquilo ali. Então ali de uma hora para outra, que nem eu tô te falando, a do Gromadinho. A do Gromadinho é exemplo pra gente, pô. Essas menções ao que aconteceu em Minas Gerais com o rompimento da barragem de Mariana em 2015 e o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019 são tragédias que não saem da memória de nenhum brasileiro, mas vivendo perto de outra barragem parece que o medo é muito mais latente.
Mas a esperança é a última que morre. Eu tenho fé e tenho esperança de alguma coisa de bem que pode aparecer para nós viver uma vida mais, não tão bem, mas então mais um pouco melhor, né? No meio de tudo isso, eu confesso que das vezes que a entrevista desviava um pouco dos assuntos que a gente precisava de fato falar, e eles iam me contando sobre experiências de vida, era disso que eu mais gostava. Eu gostava de ouvir sobre a fé, sobre as expectativas, e eu acho que isso não tem preço. A história da barragem, todo o mal que ela trouxe, muitas vezes tenta apagar essas histórias, mas pra mim essa é a melhor parte. Que podia ter mais um pouco de vida ali, que foi Deus embora, me né? livre. Sumiu. Então, é o que a gente não então, quer. Então, é coisa assim, né? Mas eu não tenho nem como dizer assim que... Mas pode acontecer e não pode, né? Porque Deus é grande, né? Eu tenho fé em Deus e muitos têm fé em Deus. Mas então, nós temos uma ajuda de Deus. Se nós tivermos uma força mesmo, ele não consegue destruir nós. Só no dia que for para a gente, né? Que a gente vence, eu já venci muita parada, muitas vezes, as coisas que já podia ter sido morto. E eu venci, graças a Deus. Estou vivo, né? Mas porque eu tenho fé em Deus. Muita gente diz assim, não, porque eu tenho meus conceitos, que eu faço isso, eu oro. Mas muita gente ora por orar, né? Pede, o pessoal faz pedir. Mas aquela fé não é tão grande como a gente imagina, né? Sim. E desde a minha juventude eu tenho uma fé. E eu fui criado no mundo. Eu saí de casa com 12 anos, porque meus pais morreram, tudo, né? Que me criaram até a idade que eu fui criado no mundo. Eu era o único filho da minha mãe, mas me criei. E estou aqui, graças a Deus. Guerreiro é o seu apelido? É meu sobrenome. Seu sobrenome é Guerreiro? É. Que coincidência, então, né? Durante o meu estágio, eu li muitos artigos, formulei hipóteses, anotei referências, mas nas muitas entrevistas eu senti que eu estava diante de pessoas que sabiam tanto quanto qualquer pesquisador que já publicou sobre o rio Atumã. Mas tinham algumas diferenças, né? Essas pessoas elas não usavam jaleco, não haviam ido a laboratórios, não tinham currículo Lattes. Elas sabiam porque elas vivem o rio de fato. Elas sabem quando o peixe diminuiu, elas sabem quando a água deixou de obedecer a hidrologia de antes. E esse é o conhecimento empírico no sentido mais profundo da palavra. Experiência contínua, repetida, comparada ao longo das décadas. A ciência acadêmica vai medir o pulso do rio com réguas, com séries históricas. O ribeirinho, ele mede com tempo de pesca, com o crescimento das árvores, com a memória. São linguagens diferentes para descrever o mesmo fenômeno. E eu acho que talvez o erro esteja em imaginar que apenas uma delas é ciência. Porque o conhecimento, ele não nasce só nas universidades, ele nasce no território, ele nasce na permanência. E eu, que vim de fora, podia ler todos os artigos já publicados sobre a usina hidrelétrica de Baubina, mas ainda assim a minha compreensão seria atravessada por uma distância inevitável. Valorizar o conhecimento tradicional não é rejeitar a academia, é reconhecer que a ciência ela perde quando ela decide não escutar. E eu, como cientista, vim escutar essa ciência sem a hierarquia do conhecimento acadêmico em relação ao conhecimento tradicional. Né, gordão? Já viu meu neto? Já viu meu neto? Nossa, que lindo! É o nosso que tem um menorzinho. O rapaz lá deu sorte de pegar seu irmão daqui. Ainda bem, né? Ele é um grande jogador, né? Ainda bem que ele lá deu. Ele joga muito, que é gordo demais, né? Ah, por enquanto, depois vai crescendo. Vai crescendo, vai. Opa! Chegamos. Chegaram. Dá licença pra nós. Tá aí, meu. Já deu pra quebrar um caixa lá ainda.
algo que me atravessou em todas as entrevistas, a memória. Os moradores que viveram a construção da usina hidrelétrica de Balbina, eles não falam do passado como alguém que consulta um arquivo distante. Eles falam como alguém que ainda está lá. Eles sabem exatamente como o rio era, eles sabem onde a água secava, sabem quando os peixes subiam. Eles sabem que o que existe hoje, ainda que pareça estabilizado, não é o que já foi um dia. E essa diferença, ela não está só na paisagem, ela está na memória. Uma memória que não ficou presa à geração que viu a barragem ser erguida. Ela atravessa o tempo. O que o pai viu e viveu é contado para o filho. O que o filho escuta, ele conta para o neto. E assim o Rio Antigo continua existindo. Não na geografia, mas sim na narrativa. Essa memória é uma forma de resistência, porque grandes empreendimentos alteram o fluxo das águas, mas também tentam alterar o fluxo da história, né? Eles transformam territórios em números, em hectares, mas o impacto ele não é apenas ecológico, ele é antropológico, territorial e de relações. A vida humana, ela também faz parte da ecologia, e quando o rio muda, muda o corpo, muda o tempo, muda a memória. Talvez por isso que essas vozes continuem ecoando mesmo depois de mais de 35 anos, porque esquecer seria permitir que o rio mudasse de novo. Dessa vez, essa mudança seria dentro das pessoas. E a gente está aqui, graças a Deus, e aos poucos está voltando ao normal, né? E eu vejo assim, a gente como pessoas, a gente tem que prestar bastante atenção. O dinheiro não é tudo na vida, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado nas conversas, o que as pessoas acham que, olha, vai dar dinheiro isso aqui se for construído. A gente tem que ter sempre o pé atrás, olhar, hoje é hoje, e amanhã? O que isso vai, entendeu? Já tivemos o dano lá no passado, né? E não desistir, né? E lutar, porque se a gente ficar de braços cruzados, nada muda, nada acontece. Mas a luta, a gente tem sim como ter uma qualidade de vida boa morando aqui no Atumã, mesmo depois de todo esse dano que foi causado. A nossa vida não é fácil, mas muito pior seria se a gente não tivesse fé. Esse podcast foi produzido por Liliane Domingos, aluna do curso de Ciências Biológicas do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, sob orientação de Dr. Adriano Quaresma, pesquisador do Grupo Mauá, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. No audiovisual trabalharam Luciano Lima e Bárbara Valentini. Apoio em campo, Javé Gomes Guerreiro. Esse projeto contou com o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em especial, agradeço aos moradores do Rio Atumã que me receberam com tanto carinho e me permitiram contar suas histórias.